Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jogo Mestre. Eu acredito que alguém já tenha lhe falado que você não precisa de dinheiro guardado, que você tem que aproveitar a sua vida, que você não sabe se está vivo amanhã, que nada de ruim vai acontecer. Mas eu quero lhe falar que a gente sempre está a um passo de acontecer algum problema na nossa vida e que o mais previsível é que o imprevisível ele acabe acontecendo em determinado momento. Seja você perder o seu emprego, seu carro dar algum problema, alguma doença aparecer na sua família. E especialmente quando você tem pessoas sobre a sua responsabilidade, faz com que o seu grau de compromisso seja maior para que você tenha esse dinheiro guardado. Ele se encaixa naquilo que vocês já devem conhecer, que é o colchão financeiro ou a reserva de emergência. Várias perguntas costumam aparecer. Quanto eu preciso ter nessa reserva? Quanto tempo? Vai demorar demais se eu começar a formar hoje? Então, eu quero trazer para vocês a maneira com que eu penso sobre o colchão financeiro de uma forma que vocês consigam realizá-lo. De que não pareça ser impossível você conseguir formar aquele dinheiro que vai estar separado para algum momento de emergência na sua vida. Pode até parecer surpresa para vocês e também contraditório, mas hoje eu quero falar com toda a sinceridade que dentro das minhas circunstâncias eu só tenho apenas um mês da minha reserva de emergência formada e eu vou falar mais sobre isso e explicar o meu motivo mais para o final desse vídeo. Então você precisa saber para formar sua reserva de emergência quanto é que você gasta mensalmente. Lembrem-se que em vídeos anteriores eu trago uma explicação aqui do que é que vocês devem fazer durante 30 dias para conseguirem saber qual é a despesa mensal de vocês, já eliminando tudo aquilo que pode ser tirado e que vocês não necessitam de viver com aquilo em determinado momento. Porque aí sim você consegue realizar o cálculo de quanto você precisa para se manter vivo. Durante esse período de maior sacrifício para a formação da sua reserva, é lógico que você vai ter que abdicar de alguns pontos, alguns prazeres que vai ser difícil para você num primeiro momento. Só a partir do momento que você sabe o quanto você ganha e o quanto você gasta, é que você vai ter o valor base para definir o valor da sua reserva imediata, do seu colchão imediato, que é o momento que você sabe quanto você precisa ter todos os meses. Vamos supor que lá, durante esses 30 dias, você anotou tudo dos seus gastos e você conseguiu identificar que você precisa de, por exemplo, R$2.000 para que você possa viver durante o seu mês. Assim, de maneira bem restrita mesmo, fazendo os sacrifícios que são necessários durante um determinado período. E agora você sabendo que precisa de R$2.000 para sobreviver durante esse período, agora você sim tem uma base definitiva. E eu não vou falar para vocês aqui, como vocês veem em todos os outros vídeos, que você vai ter que formar de 6 meses a 12 meses das suas despesas mensais. Por exemplo, se você gasta R$2.000, você tem uma despesa mensal de R$2.000, se você tivesse que ter de reserva de emergência para 6 meses, você teria que guardar R$12.000. Para 12 meses, R$24.000. E aí é que mora o seu grande perigo, por assim dizer. Porque nesse primeiro momento você já começa a imaginar que é impossível. Quanto tempo você vai demorar para formar a sua reserva de emergência para 6 meses de R$12.000? Se você hoje mal consegue guardar dinheiro, você está endividado, você já ganha pouco. Então, eu acredito que essa seja uma barreira que muitas vezes vocês se encontram e acabam não cumprindo essa etapa, por exemplo, para começar a investir ou para ajustar as finanças, porque vocês já começam vendo algo que é impossível. E não é impossível, mas num primeiro momento vai ser. Por quê? Você ainda não tem o conhecimento necessário, você ainda não trabalhou no longo prazo para saber se aquilo realmente é algo concreto para você. E é por isso que nesse vídeo de hoje eu quero propor a vocês que tentem formar ao menos um mês da reserva de emergência. Um mês. Você precisa ter o valor de um mês da sua despesa mensal ali guardado. Beleza, você fez o seu orçamento lá,
mensal o mais enxuto possível. Depois dos 30 dias anotando seus gastos, você viu que gasta os 2.000 sem tantas regalias. Não é para cortar tudo e viver uma vida miserável, não. Você pode deixar lá sua Netflix. Agora você pode ter alguns custos, algumas despesas que sejam tornadas de maneira mais inteligente. Feito isso, agora sim você sabe que precisa ter um mês dessas despesas guardadas. Por quê? Isso acaba dando um senso de vitória a você. Você percebe que é possível guardar determinado valor. Caso aconteça alguma emergência, nesse momento na sua vida, você tem aquilo para lhe socorrer. E aí você deve se perguntar, Matheus, como é que eu vou formar essa reserva de um mês que seja, se eu não consigo guardar R$100, R$200? Mesmo que eu guarde R$200 por mês, eu só vou conseguir daqui 10 meses formar a minha reserva. E aí entra outro ponto. Existem alternativas que, é claro, você pode ganhar mais, você pode começar a economizar mais, só que já é difícil você cortar despesas quando você já ganha pouco, então você tem que encontrar maneiras de conseguir ganhar mais dinheiro, ou então, para que você possa realmente formar esse primeiro mês, comece a vender alguma coisa que você tem em casa que não usa. Venda algo que agilize isso. Por exemplo, você tem alguma coisa parada aí na sua casa que dá para vender por 300, 400 reais. Você percebe que já dá uma evoluída dentro desse aspecto emergencial futuro. Beleza, pode ser que você demore 6 meses para conseguir formar um mês da sua reserva. Mas esse momento é necessário, porque não existe planejamento financeiro, não existe projeto financeiro em busca de melhorar a vida financeira sem que exista um colchão financeiro para os momentos de emergência. E aqui eu estou sugerindo que vocês consigam formar ao menos um mês. E eu acredito que isso é possível para quem está assistindo esse vídeo. E sim, o melhor, o ideal é que você tenha de 6 a 12 meses das suas despesas mensais guardados. Agora eu entendo quem é meu público aqui. Eu sei que vocês têm uma dificuldade maior, principalmente porque vocês estão adentrando e tendo um controle maior sobre o dinheiro agora. Então não vou sugerir para vocês algo que pareça impossível. Por exemplo, se a pessoa que consegue guardar R$200 por mês, ela vai passar 60 meses ou 5 anos para conseguir formar uma reserva de emergência de 6 meses. Então isso sim parece impossível. Parece ser impossível. Se eu tivesse no lugar de vocês, eu não iria ter forças, talvez suficientes, para que conseguisse fazer dessa forma. E daí você também me pergunta, Matheus, eu já tenho um mês ali formado, já tá bom? Não. O ideal é que você sempre peque pelo excesso. Eu sempre vou aconselhar que vocês possam ter acima de 3 meses. Quanto mais seguro você tiver com esse dinheiro, melhor vai ser. Outra pergunta que vocês vão me fazer é aonde é que vocês irão investir esse dinheiro. E eu sempre prezo pelo mais simples, pelo mais fácil. Esse momento não é o momento de você buscar retornos, rentabilidades, você querer ganhar dinheiro investindo esse dinheiro que você guardou. Agora é o momento de você buscar o local mais seguro, com o menor risco possível e com a maior liquidez possível, que é a rapidez com que você transforma aquele investimento em dinheiro. Então a minha sugestão vai ser que você possa deixar mesmo lá na poupança, para quem tem conta lá na Caixa. Para mim não tem problema, o dinheiro está rendendo pouco, mas é o mais simples. Agora, você tem que começar pelo mais simples. O difícil é você construir esse hábito de formar a reserva de emergência. Então pode deixar lá por enquanto você vai estudando e aprendendo as outras alternativas. Porque existem outras alternativas, como o Tesouro Selic e os CDBs de liquidez diária. Só que talvez você ainda não tenha conhecimento sobre isso. Então use a poupança de imediato para que vocês possam ir aprendendo sobre as coisas. Tesouro Selic é aconselhável também, porém existe a falta de liquidez nos fins de semana. Você não consegue transformar aquele investimento em dinheiro no sábado e no domingo. CDBs de liquidez diária são boas alternativas quando rendem 100% do CDI, mas talvez a mesma coisa. Você ainda não tenha conhecimento necessário para fazer isso. E como você está cheio de vieses
que querem lhe confirmar, lhe fazer ganhar dinheiro de qualquer forma, você vai acabar metendo os pés pelas mãos e eu não quero isso nesse momento. Eu quero que você consiga guardar dinheiro, não que você perca dinheiro investindo de uma maneira que você não entende, que você não conhece. Outra alternativa que eu encontrei e que eu também faço, por exemplo, eu tenho conta em 3 ou 4 bancos, Nubank, Banco do Brasil, Bradesco. E a maneira que eu encontrei foi deixar o dinheiro mesmo parado lá na conta corrente do Banco do Brasil. Eu não uso o banco. O banco lá só serve para deixar esse dinheiro da reserva lá estocado durante esse período até que aconteça a emergência e eu possa resgatá-lo. A liquidez e a segurança, ela é enorme e não tem risco algum porque o dinheiro não está investido. E você pode se perguntar, Matheus, mas eu tenho dívidas. Matheus, eu quero investir. Eu acredito que são duas coisas que vocês podem fazer em conjunto. Se você tem dívidas, sempre a minha sugestão vai ser que vocês possam quitar as dívidas o mais rápido possível, porque dívida tira o juízo de qualquer ser humano. Você não consegue dormir, você não consegue pensar direito quando você está endividado, se você não for cara de pau. Mas se você for cara de pau, você consegue fazer tudo isso e se endividar ainda mais. Só que você pode fazer as duas coisas em conjunto, assim como também você pode investir. Por exemplo, se você está nessa fase de formação de reserva, ou quitação de dívida, ou para começar a investir, a minha sugestão para a dívida é que você possa destinar parte do valor que você consegue guardar, destina a maior parte para a quitação da dívida e outra parte para que você possa formar a reserva. A partir do momento que você quitar a dívida, você já vai estar também com a reserva formada e ao longo desse período você vai ganhando experiência. A grande verdade é que grande parte das pessoas que falam de reserva de emergência, a maioria não começou a investir com reserva. Eu sou um deles. Eu não comecei a investir com reserva de emergência. Eu só vim entender a importância disso depois de bastante tempo. Agora o motivo de eu só ter 1 mês de reserva de emergência formado é algo também que eu comecei a fazer há 2 anos atrás. Mas o motivo de eu agir dessa maneira é porque eu não tenho tantas responsabilidades, as minhas despesas não são tão altas. Eu não tenho ninguém sobre a minha responsabilidade. Provavelmente, ao decorrer dos anos, eu vou também documentando isso aqui, vocês vão perceber o momento que eu começar a formar a reserva, quando eu casar, quando eu tiver filhos. Porque aí sim eu sei já da importância que existe nisso. Por isso que eu só tenho 1 mês das despesas mensais ali guardados. Não é o que eu aconselho, por exemplo, para quem é casado ou para quem tem filhos. Vocês precisam ter pelo menos 3 meses. Pelo menos. Porque tem pessoas sobre a responsabilidade e a chance de acontecer algo com alguém é bem maior. Alguém que trabalha de CLT também precisa ter mais de 3 meses. Alguém que pensa em sair do emprego precisa ter uma reserva de emergência. Se a pessoa quer sair do emprego para empreender, ela precisa ter um dinheiro guardado ali para que ela possa ter uma maior tranquilidade de esperar as coisas darem certo. Eu acabo tendo essa possibilidade porque hoje eu já tenho um conhecimento um pouco maior sobre o mercado. Eu também tenho outras fontes de rendas que me possibilitam não precisar ter esses 3 meses agora. E esse dinheiro que eu teria guardado, eu posso ter ele investindo, rendendo mais durante esse período que eu não necessito. Agora, quando as circunstâncias mudarem, que responsabilidades novas aparecerem, aí sim a reserva precisa ser maior e criada de uma maneira e estruturada de uma maneira em que me possibilite mais segurança. Não só para mim, mas para aqueles que dependem de mim. Então, por fim, você precisa ajustar o seu orçamento mensal, você precisa saber quanto você gasta, você precisa formar pelo menos 1 mês da sua reserva, você precisa saber o motivo. Você precisa saber o motivo. Porque não existe nenhum processo de longo prazo, nenhum processo de crescimento no qual não existe um propósito, não existe um motivo para que aquilo esteja sendo feito. A maior tentação que vai existir para você é que esse dinheiro que está guardado você gaste. A possibilidade maior, a tentação maior vai ser essa. Você precisa lutar contra isso, principalmente no início. Você vê ali, vamos supor, os R$2.000, tem R$2.000 ali guardado, você vai ser tentado a fazer uma viagem, a comprar alguma coisa. E não é que você não possa comprar nada, que o dinheiro vai ficar lá parado
sem servir para nada, entre aspas. Mas não, se aconteceu algum imprevisto, se você fez uma viagem, gastou demais, você teve que tirar uma parte da reserva, você teve que ajeitar o seu carro, você teve que fazer um exame, você depois, logo após isso, você vai repor. Agora, o ideal é que você não gaste esse dinheiro com luxos desnecessários, que vá fazer, comprar uma bolsa, comprar sapato, sei lá. Não vai fazer isso, porque aí não tem motivo. O motivo não é esse. O motivo é para quando acontece algum tipo de emergência que você não tem controle. Agora, não existe um projeto financeiro sólido, que é aquilo que eu quero que vocês criem aqui, sem um colchão financeiro. Porque na hora que você tiver caindo do prédio, que parece que o prédio está desmoronando, você precisa ter um colchão lá embaixo para lhe dar suporte. Eu gostei dessa analogia. Mas você precisa ter esse colchão para o caso de quando isso acontecer. Então, forme a reserva de emergência, forme o primeiro mês. Provavelmente, com o passar do tempo, eu vou trazer outros vídeos aqui, até quando as minhas circunstâncias mudarem. Também eu vou trazer novos vídeos para vocês. Se você gostou deste vídeo, é aquela mesma coisa, né? Clica aí no like, compartilha aí no seu grupo do WhatsApp, manda aí para quem você acha que precisa ouvir isso, manda aí para a pessoa que mora com você e se inscrevam no canal. Valeu, até a próxima.